Fala, Nakata. Beleza? Aproveitando muito aí? Mas então, cara, deixa eu falar. O job lá do Peru vai rolar, hein? Só que assim, o prazo tá bem curto. Eu até queria saber se conseguiria ir direto daí, entendeu? Porque na verdade seria o quê? Você vai de Nova York pra Lima, de Lima já vai pra Cusco. É o mesmo fuso horário. A gente só precisaria que você fizesse uns takes de Machu Picchu pra promoção, né? Mas vê aí, vê o que você acha. Aí você me dá um toque. Preciso que você me responda agora. Belezinha? Abraço. Ok. Eu só não sei se eu tenho roupa pra isso. Beleza, eu vou buscar as passagens então. Oi, eu sou Mauro. Agora são exatamente 1h36 da manhã. Eu, Mauro Nakada, eu vou visitar o Peru. E depois que eu receber essa notícia, eu consigo pensar em apenas uma coisa agora, nesse momento. Tchau, Nova York. Thank you so much. Bye bye. Me coloca por favor un nombre y teléfono en cada maleta, en la maleta y en la mochila, por favor. Nombre y teléfono. Gracias. Eu vou falar quais são as 7 maravilhas do mundo moderno na ordem que eu visitei. Primeiro temos Machu Picchu, conhecida como a cidade perdida dos Incas, que fica no topo de uma montanha lá no Peru. Depois temos a Grande Muralha, que fica na China. Pois é, um muro gigante com milhares de quilômetros com trechos que têm mais de 2.000 anos de idade. E aí o Taj Mahal, 20 mil pessoas para construir um monumento de mármore branco e pedras preciosas na Índia. Petra, a cidade histórica da Jordânia que tem arquitetura esculpida nas montanhas desde 312 a.C. Chichén Itzá, a cidade construída pelos maias em Yucatán, no México. O Cristo Redentor, a gigante estátua hipnotizante do rio que tem a vista mais bonita da cidade. E por último, o Coliseu, o maior anfiteatro construído que foi palco de jogos e espetáculos de entretenimento no Império Romano.
Eu tirei muita foto. Em cada novo lugar, uma nova rua, uma nova comida, uma nova pessoa, uma nova sensação. Eu ia capturando tudo pela lente das minhas câmeras e ia guardando tudo dentro desse HD aqui. Milhares de registros de diversos lugares do mundo, todos aqui dentro desse HD. E o mais incrível de tudo é que depois desses 3 anos ainda tem imagens aqui que eu nunca tinha visto. Sim. Buenas noches. ¿Para Sao Paulo o Rio? Peru. Y hace más frío. Acá estamos en el verano, entonces no hay... Aló, mi estimado Darío, ¿qué tal? Te habla Pavel de Viajes Pacíficos. Cheguei. Meu, se eu falar pra vocês que eu levei umas 20 horas pra chegar aqui, vocês vão duvidar. Mas ó, pensa comigo, eu saí do hotel lá em Nova York exatamente 2 da manhã. 2 da manhã eu saí do quarto, peguei o Uber e fui pro aeroporto. Do aeroporto esperei 2 horas, 6h35 da manhã, peguei o voo de Nova York pra Bogotá e eu cheguei em Bogotá meio-dia e alguma coisa. Daí em Bogotá eu almocei e peguei o voo de Bogotá pra Peru mais 3 horas. 7h53 da noite, ou seja, 8 horas da noite. Então fazendo as contas aqui, das 2 da manhã até as 8 da noite, dá 1 hora aí, dá 18 horas. Caraca, 18 horas. Nessa época eu já tinha viajado para alguns lugares, mas eu ainda não tinha muita noção da dimensão do mundo. Eu não tinha muita noção de distância, não tinha muita noção de tempo, não tinha muita noção de medo, de felicidade, de angústia. Tinham muitas coisas nessa época que eu nem imaginava que eu ia passar ainda. Na verdade eu achava que eu já tinha passado por muita coisa. Eu não tinha 1% de noção do que estava por vir. Bom, na verdade a única coisa que eu sabia é que eu só tinha roupa de inverno, que eu estava no Peru e que eu estava na metade do caminho para Machu Picchu. Eu tava sozinho em Cusco e eu tava num quarto que era um quarto duplo. Era um quarto para 2 pessoas e todas as minhas passagens que tinham sido bucadas eram para 2 pessoas porque, além de mim, eu poderia levar uma pessoa para fazer a produção do vídeo junto comigo. E aí eu tava em Cusco e lembrei que tinha um amigo meu dos Estados Unidos que tava lá em Lima fazendo intercâmbio. Ele tava em Lima para estudar espanhol. E aí mandei uma mensagem pra ele é youtuber também, a gente se conheceu por causa do YouTube, eu era muito fã dele no YouTube inclusive. E aí mandei uma mensagem pra ele e falei, você quer ir pra Machu Picchu junto comigo? E aí ele topou e aí a gente dividiu o quarto, dividimos as passagens de trem, a passagem de ônibus. E foi bom ele ter topado, né, porque no meio do caminho ele acabou me dando umas aulas de espanhol. Eu tô aqui no Peru pra executar uma aventura, pra executar uma missão. Eu tenho 3 dias para chegar nas ruínas de Machu Picchu. É uma aventura que eu quero completar, mas eu não vou fazer sozinho porque o meu portunhol tá meio arranhado, sabe? Eu não consigo falar espanhol direito. Eu consigo falar
mas também arranhado. Eu acho que eu vou precisar de um guia. O que você acha de eu spawnar um guia aqui? Vamos tentar. 1, 2, 3. Go. Oh! Hey guys, what's up? It's Lucas. Ok, Lucas, você vai ser o meu guia agora, tá bom? O Lucas não fala português, ele só fala inglês, mas ele vai traduzir do meu inglês pro espanhol. Falo português. Fala português? Sim. Não. How do you say yes? Sim. Sim, fala português, vamos. Ok, Luke, eu tenho só 3 dias aqui no Peru. Eu quero fazer uma aventura e quero ir pra Machu Picchu. Você topa comigo, né, nessa aventura? Let's go. Ah, então vamos nessa. Tem lhamas ali, gente, olha só. Eu tenho que pagar pra filmar. Oh, sorry. Oi, lhama. Ah, ela não gostou de mim. Você gosta de mim? Você gosta de mim? Você gosta de mim. Olá, lhama. Qual que é o nome de vocês? Eu vou chamar você de Márcia. I think his name is Tyler and his name is Esse é o Tyler. and this is Márcia. Marcia. Oh, então... Temos aqui então o Tyler e a Márcia. Como é que vocês estão? Márcia, gente, eu posso comer um pouco disso aqui de vocês? Mano, eu fazia exercício em dobro lá em Cusco e em todo lugar que eu viajei, né? Porque eu ia fazer o take, por exemplo, e eu tenho que ir e voltar pra fazer um take, por exemplo. Acabava fazendo exercício em dobro e acabava fazendo o dobro do dobro, porque lá em Cusco o ar é rarefeito por causa da altitude. São 3.400 metros acima do nível do mar, então fica muito mais complicado para você respirar e você fica muito mais cansado. E o passeio fica muito mais complicado. A gente andava e tinha que descansar, andava e tinha que descansar, porque não dá. Essa folha de coca aqui, na teoria é para ser usada para fazer chá, mas dá para você mastigar também, para diminuir os efeitos da alta altitude aqui de Cusco. A gente ficou alguns dias em Cusco antes de ir para Machu Picchu e a gente aproveitou para dar uma volta na rua e passar por todas as ruas, passar por todas as pessoas, passar por todas as escadas, e na verdade isso é muito recompensador porque no meio do caminho você acaba conhecendo pessoas muito legais e acaba tendo experiências gastronômicas muito legais, como foi o caso da descoberta da melancia amarela. Agora eu vou testar essa melancia amarela aqui que eu acabei de comprar com a moça. Ela me cobrou 1 soles. 1 soles vale mais ou menos R$1,15, mais ou menos isso. Eu fiquei impressionado porque eu nunca tinha visto uma melancia amarela desse jeito aqui, então eu preciso muito experimentar isso aqui. 3, 2, 1 e... É gostoso, pô. Tem textura de melancia, mas amarelo. É gostoso. É bom, pô. É gostoso demais. Eu achei que ia ter textura de melancia com gosto de manga. É nota 10 pra melancia amarela. Ok, Luke, o que você achou da melancia amarela? I gostei. I like it. Los cimientos de la casa, si ven a un borracho. This is
Hola. I need a new one. This one? I want to buy a sweater. Is this the alpaca, no? Alpaca. Oh. Esta. Oh, that's the same one. It's the same? I don't think so. No, yours. Qué bonito. I think it's different. ¿Cuánto? 32. 32. Este bonito. Yeah, that's sick. ¿Cuánto cuesta el poncho? A ver. Whoa! ¿Es un poncho? Sí. Oh! That's the coolest thing I've ever seen in my life. Sí, senhor. It feels like alpaca. É feito de lhama ou de alpaca? Alpaca, no llama. Alpaca? No llama. Llama es. No, Lhama não? ¿Cuál es la diferencia entre un llama y un Llama es muy áspero. Sí. En alpaca es suave. suave? Finalmente eu cheguei aqui no mercado de São Pedro, que é o lugar onde eu vou comprar muitas comidas peruanas pra testar todas elas. Eu acho que meu dente tá com coisa verde aqui porque eu tava mascando folha de coca pra amenizar a altitude. Con escoba. Señora, una pregunta, ¿qué son esos? Una pregunta. Con esto, con esto. Sí, yo no tengo cómo cocinar. ¿Puedo? Gracias. Todo el papel. Esta es la papita que el Inca llevaba a la conquista del territorio. Con esto conquistaban los territorios, no con las armas. Siempre con la cultura, con el vestido, con arquitectos. Ya, lo va a gastronomía. cocinar, lo va a cocinar, señora Mari. Es una papa. Rico, Ajá, rico, papa. rico. No, hay que picarlo, ¿Esto es pimienta? Spacey, rocotito. ¿Fuerte? No, poquito. Prueba. Oh, Con rocotito. Prueba. esse aqui é batata com pimenta, ela falou. Ajá. Caliente. Caliente, oh. Our potatoes are finished. Ya está. Essa é a nossa? Ya está cook, cocinado, ya está cocinado, ¿ya? Rápido. Mira, muy rápido. Gracias. Ela fez pra mim mais batata, meu. Eu pedi pra comer uma só, ela fez um monte. Gracias. Es la patata de la conquista. La batata da conquista? Sí. Los incas. Los Spicy. incas para conquistar una población llevaban mucho patata, porque como no pesa, cuando está seco no pesa. Es así, mira. Mira, patata, Ah, sim. no pesa. Yo traté de comerlo así. Ela disse que os incas, quando iam conquistar alguma população, eles levavam essas batatas aqui, porque não pesava, ele levava de monte. O gostoso dessa batata é que ela tem uma textura assim de macarrão, ela é bem al dente assim a batata, só que ela tem um gosto de batata, só que com caldo de galinha que ela coloca, então, meu, fica muito gostoso essa batatinha. Moraia? Ah, essa batata aqui chama moraia. Será que vende no Brasil? Se puede guardar hasta 5 años, 10 años, no hay problema. Se puede guardar porque está deshidratado. Ela diz que essa batata desidratada você pode guardar ela por 5, 6 anos e ela continua bem. Aí depois você só cozinha ela com molho de galinha e voilá, você tem uma batata maravilhosa. Ah, ela falou 5 anos a 10 anos. Eu não tinha ouvido direito, eu acho, no dia. Eu falei outra coisa, mas dá pra preservar bastante tempo essas batatas. Eu fiquei impressionado. E as batatas são muito boas mesmo. Elas pegam o sabor da galinha. Fica muito gostoso. A batata fica tipo al dente, assim. Ela fica suculenta, desfia na boca. As batatas dela estavam muito boas, que a gente acabou pedindo uma porção extra e ficamos conversando com ela por mais um tempo. Mas aí a gente acabou descobrindo que ela é uma das únicas pessoas que ainda sabe falar quechua, que é a língua ancestral oficial dos Incas. Foi muito legal esse passeio que a gente deu durante os dias que a gente ficou em Cusco e a gente direto via a criançada jogando bola nas ruas
E aí a gente ficou com muita vontade de jogar futebol em Cusco. Então a gente foi atrás de uma bola de futebol. Ok. Ok. Yes! We got it! A gente quer muito jogar futebol, então a gente quis comprar uma bola de futebol, só que as bolas de futebol aqui custam R$60. Então a gente comprou uma bola de vôlei, que custa 15. Show me your ball. We got the ball. Bum, 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 bum. He's filling up the ball. It's ready for use. What time do you think we'll get back from Machu Picchu? 8. So we'll have a little bit more time to film tomorrow. How do you make it like not full everywhere? Like you can see me. That's gonna be the best way I can do. How do I say I love you guys? Eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Uau! Uma coisa que eu nunca achei que ia acontecer, tá acontecendo agora nessa viagem. Um inglês, um americano e um brasileiro jogando futebol no Peru com uma bola de vôlei. Tem alguma coisa mais cultural que isso? Gracias. São 6 da manhã agora e a gente já tá indo pra Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Machu Picchu foi construída no século XV e fica lá na Cordilheira dos Andes. É conhecida por ser uma cidade perdida e foi totalmente construída de pedras no topo de uma montanha a mais de 2.400 metros de altitude, dando ideia de proximidade com o divino. Como o povo Inca tinha uma religiosidade muito grande, dizem que foi construído num local tão alto para ficarem próximos aos deuses. Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, que aos poucos foi se tornando um dos mais importantes centros da civilização Inca. A gente tá muito perto. A gente tá muito perto de completar nosso objetivo, não é verdade, Luke? Yeah! A gente tá indo pra Machu Picchu. Yes! Luke, quantas palavras você sabe falar em português? 3. Rio de Janeiro. Falo. Ficar. 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 Sim. Estou ficando em Peru. Correto? Sim. Fala português. Pom, 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 pom.
Esse aqui é o trem que vai levar a gente lá pra Machu Picchu. A gente vai ficar 1h30 nesse trem, mais 30 minutos. Vamos, vamos! Oh. Oh. El tren casi A gente tá atrasado. ¡Apúrese, amigo! ¡Por favor, suba! Venha! ¡Suba, señor! ¡Suba! What are your seats? Lo siento, estava trabalhando. Quase a gente perde o trem agora que a gente tá comprando água ali. Oh. You got my change? Yeah. Oh, thank you. Dude, your water almost caused me to miss it. I thought you were yelling at the video. No! I just come to see if they were leaving, and they were. Meu, a gente foi comprar água ali e quase a gente perde o trem agora. Aí a gente conseguiu entrar. Vivo en Lima. Vivo en Lima, pero soy de Los Ángeles. Soy de Brasil. ¿Brasil? Sí, Brasil. ¿El mejor país de Sudamérica? Sí, no. Después de Perú. Sí, sí. Então a gente saiu do trem, pegamos um ônibus mais ou menos uns 40 minutos até o topo da montanha e aí finalmente estávamos em Machu Picchu, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E a sensação de estar em Machu Picchu para mim foi muito impactante, porque sabendo a história daquele lugar e estando no topo da montanha, tendo aquela visão da cidade perdida dos Incas, foi impressionante para mim. Pois é, Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Foi tudo tão de repente, mas deu certo. Numa hora eu tava em Nova York e na outra eu tava em Machu Picchu. E na minha cabeça nem existia Machu Picchu. Era coisa dos livros de história. Aquilo tudo foi novo pra mim. Me deu um pouco de medo, mas eu acabei me surpreendendo com o inesperado. Eu não sabia que eu estava em uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas quando eu descobri, eu percebi que eu precisava conhecer as outras 6.